Fala aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão hoje? Então vamos conversar sobre Git, GitHub, aprender para que serve isso e principalmente como usar isso, porque se você vai ser desenvolvedor na sua vida, você vai conviver com isso todos os dias, tá? Pelo menos com o Git e o GitHub ou qualquer concorrente do GitHub, mas não vai fugir muito disso não. Beleza? Então vamos lá, você sabe que esse vídeo aqui vai te ajudar e muito, então já deixa o teu like, se inscreve e manda pro teu amigo perdido que vai te encher o saco quando ele precisar usar isso aqui. Então vamos lá, o Git, o que ele é o que é o Git em si? O Git e o GitHub são duas ferramentas, tá? O Git, ele é uma ferramenta que a gente vai usar aqui no nosso computador, localmente. O GitHub, ele é uma ferramenta online. É como se fosse o Google Drive. Eu tenho minha pasta com meus arquivos aqui no meu computador e eu tenho o Drive, que ele tem uns arquivos guardados na nuvem. O GitHub é como se fosse a parte da nuvem e o Git é a parte aqui do nosso computador em si. Tá, mas o que ele faz? O Git é um versionador de código, mas de qualquer texto, na verdade, de qualquer arquivo, na verdade. Ele pega todos os arquivos que tu tem em uma determinada pasta que tu definiu e ele vai rastreando todas as mudanças que foram feitas em todos os arquivos e ele vai tu vai salvando essas mudanças. Então ele cria tipo um histórico, uma linha do tempo com mudanças que tu foi fazendo ao longo do tempo. Então ele tem rastreado todas as mudanças que foram feitas, ele pode até voltar aqui para algum ponto no tempo que tu queira, mas ele vai pegando qualquer mudançazinha que tu vai fazendo e quando tu pedir para ele salvar as mudanças que tu fez, ele vai salvar ali em um ponto aquelas mudanças, então tu vai ter uma versão anterior, aí tu fez as mudanças de vários arquivos, aí tu tem essa outra versão, aí tu foi e mudou vários arquivos de novo e tu tem mais uma outra versão, então ele vai salvando isso, ele permite algumas outras coisas mais poderosas, como ele vai salvando os teus arquivos, ele permite que dentro dessa linha do tempo, tu saia e tenha duas pessoas trabalhando no mesmo arquivo, fazendo modificações diferentes ao mesmo tempo. Então eles vão andando juntos. E depois eles pegam as mudanças dos dois e juntam, e ele também tem ferramentas para conseguir fazer que a mudança de um e de outro não se perca e tu consiga juntar sem maiores dor de cabeça. No máximo ele vai mostrar que tem uma coisa que a gente chama de conflito, né? Quando uma pessoa alterou alguma coisa que a outra pessoa removeu, aí o que eu faço e tal. Mas ele permite que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo no mesmo arquivo e ele vai salvando sempre, tirando fotos daqueles arquivos ao longo do tempo, então tu consegue voltar facilmente no tempo e tal, caso dê algum problema, caso tenha sido feito alguma coisa esquisita. Então, vamos dar uma olhada em como o Git funciona aqui no nosso computador. Depois a gente aprofunda mais sobre essas questões que eu falei, tá? Então, vamos para cá e a gente vai ter que trabalhar no terminal. Então, se tu não assistiu a aula de terminal, não tá sabendo como usar, vê nosso outro vídeo sobre terminal, só para saber como mexer nisso aqui, beleza? Então, o que acontece aqui? Eu tô numa parte chamada meu repo. Já vou explicar o que é repositório para vocês, tá? E aqui é uma pasta que está vazia, né? Não tenho nada aqui nela. Não tenho nada. Isso aqui é arquivo do sistema. E para eu iniciar aí que a gente chama de um repositório no GitHub, vai dar um comando de git add, mas o que é um repositório? Um repositório é basicamente a tua pasta em que tudo que está dentro dela tu vai rastrear com Git, tá? Então a gente chama isso de repositório, tá? E aí ele tem outras informações atreladas a ele vai ter o próprio repositório, normalmente, eles são projetos, então ele vai ter tudo que tem ali dentro de um projeto de software, vai estar dentro daquele repositório, você vai estar dentro daquela pasta. Aí tu vai ter descrições sobre o que é o repositório, um nome para ele. Então, assim, ele é um pouco mais potente que uma pasta, mas dá para ter essa ideia de que é uma pasta onde vai guardar todos os arquivos do teu projeto de software e ele vai rastreando cada mudança que tu fizer ali dentro, tá? De cada arquivo. Então, para eu iniciar um novo projeto, primeiro que eu preciso ter o Git instalado, tá? Então eu posso dar esse comando aqui só para ver a versão do Git que está instalado no meu computador. Aí aqui eu tenho a versão 2.39.2. Não está instalado, não sei o que fazer. Google procura como instalar Git. E pronto. De resto, a gente vai descobrir aqui como instalar o Git no teu sistema, tá? É bem tranquilo, até no Windows aqui é só um download, rodar alguma coisa, não é coisa de outro mundo, beleza? Então, daqui eu posso rodar comandos git alguma coisa. Ó, quando eu aperto git, ele me dá um manual aqui de várias coisas que eu posso fazer. A gente vai passar por alguns deles aqui, os principais, beleza? Mas ele me dá aqui um manual de todas as coisas que eu posso fazer. Primeira coisa que eu faço aqui é dar git init. Isso vai dizer para o Git que aquela pasta ali que eu tô, ela agora é um repositório. Então, assim, começa a rastrear as coisas que tem ali dentro. Então, eu tenho o git init, ele tá me dando algumas informações aqui, dizendo que isso aqui é branch, que a gente vai aprender o que é, que ela tem nome master, etc. Bom, enfim, tá dizendo alguma coisa pra configurar e dizendo algumas coisas pra falar como é que esse repositório foi criado, as características desse repositório. Porque eu me lembro que eu falei que ele tem descrição,
ele tem nome, ele tem algumas outras coisas aqui além do que uma pasta normal tem, né? Tá, se eu vier aqui, ó, e ver o arquivo, ele criou um .git. Isso aqui é que diz que isso aqui é um repositório e o Git vai usar isso para rastrear as mudanças de arquivo, tá? Então, ó, por exemplo, aqui ele já viu que eu tenho esse arquivo dsstore. Ele até falou aqui, ó, eu dei git status. O que eu falo? O git status, ele me diz, ó, eu tenho esses arquivos aqui, eu rastrei eles e rastrei as mudanças deles, tá tudo salvo. E eu tenho esses aqui que tu mudou, e alguns arquivos tu adicionou. E aí ele diz assim, ó, tenho esses arquivos que eu não estão traqueados, ou seja, eu não salvei eles ainda. E ele tá falando do dsstore, porque ele já estava aqui na pasta antes, né? E ele tá falando também que não tem commits. O que é um commit? O commit é quando tu tira foto dos arquivos dentro da pasta. Tira foto daquela pasta. É quando tu salva. Fala, beleza, tá na hora de salvar. Aí tu dá um commit, que a gente chama. Que tu vai salvar tudo que tu fez, todas as mudanças que tu fez. E aí tu pode também ficar calmo, começar a fazer outras mudanças mais pra frente, que tu pode voltar voltar para aquele ponto que tu salvou. Salvou, então, jogar videogame é como se desse um save, só que não tem save automático aqui, tá? No Git. Tu tem que salvar toda vez que tu tem que parar e apertar para salvar. Então o commit é isso, é tu tirar uma foto daquela tua pasta, tu salvar tudo que tem na tua pasta. Então vamos criar um arquivo novo aqui, touch arquivo.txt, tá? Então agora eu criei aqui um arquivo novo, tenho esse arquivo.txt, aqui ó, um ls, e se eu der o git status, agora ele vai me falar, pô, agora tem 2 arquivos que eu não tinha antes, e antes disso vamos só modificar esse arquivo e vamos colocar um Olamundo aqui dentro. Isso aqui que eu abri é um editor de texto no terminal, tá chamado Vim, eu consigo editar texto dentro do terminal, e aqui eu dou status de novo, beleza. Ele tem os 2 arquivos aqui, continua falando a mesma coisa. E eu tenho que fazer 2 coisas quando a gente vai dizer pro Git salvar. Ele já pega as mudanças que estão no arquivo, só que ele não adiciona esses arquivos a esse meu save automaticamente. Ele mantém os arquivos fora, a não ser que tu diga para ele, ó, eu criei arquivos novos, adiciona esses arquivos novos ao meu histórico aqui para eu salvar eles também, para eu tirar fotos dele também. Senão ele só vai pegar as mudanças que estão dentro dos arquivos que já estavam adicionados, tá? Então aqui, ó, primeira coisa que eu preciso fazer, dizer para ele adicionar esses arquivos aqui na minha lista de arquivos para ele rastrear, tá? Então para começar a salvar e aí começar a rastrear a partir disso. E eu dou o comando git add. Se eu quiser adicionar um arquivo específico, ó, eu posso adicionar um arquivo.txt. Legal, ele adicionou. Ele não fala nada, mas quando eu der o status, ó, ele fala, tem um novo arquivo que eu estou rastreando e eu tenho esse dsstore que eu não sei o que é. O Git está falando que ele não sabe o que é, que não tá rastreado ainda, ou seja, se eu tirar foto, isso aqui não vai fazer parte, tá? Ele dá até aqui uma ideia, se eu quiser remover esse arquivo que eu adicionei aqui antes de salvar ele, porque tem um detalhe importante se lembrar, na hora que fez o commit, né, fez aquele save, aquilo ali está salvo para sempre. Principalmente se for na nuvem, aí tu teria que apagar o repositório, que seria apagar a pasta toda, mas aquilo ali, um commit que foi feito não tem como ser removido. A ideia, na verdade, até tem, mas a ideia é que ele não seja removido nunca. Se tu quiser reverter o que tu fez no commit, o Git tem ferramentas que ele faz a mesma coisa que tu fez naquele save, só que ele faz tudo ao contrário. Aí tu desfaz, na verdade, né? Tu acaba só adicionando um save novo, só que fazendo tudo ao contrário. Aí ele desfaz o que foi feito. Tá? Então eu tenho aqui um novo arquivo, ou eu posso dar um git add e colocar -a ou ponto, que ele vai adicionar todos os arquivos que ele viu que são novos. Agora ele adicionou todos os arquivos aqui, ele viu que esse dsstore foi modificado. Ele é um arquivo do sistema. Então, na verdade, seria interessante até... Vamos apagar ele aqui, que fica mais interessante. Não, tá, não vamos apagar ele não. Mas a gente vai fazer uma coisa para dizer para o Git ignorar isso aqui para sempre. Tá? Para ele não se preocupar mais com isso. Então, vamos primeiro remover ele daqui. Ó, eu vou remover ele da coisa do que o Git está rastreando. Tá? Como ele mudou, ele diz que não... Opa, tem que ser o F minúsculo. Beleza. Ó, aqui voltou para o estado anterior. Agora ele só está rastreando o arquivo.txt e está rastreando o dsstore. Eu posso sempre no meu repositório criar um arquivo chamado... Lembra, eu tenho esse .git, né? Aqui. E eu posso criar um chamado .git ignore, que eu vou dizer para ele tudo que o Git vai ignorar.
Então tem coisas que eu não quero que o Git salve, tem muita linguagem de programação, provavelmente ela está desenvolvendo algum aplicativo, tem várias pastas e arquivos que ela cria automaticamente, que não precisa ficar mandando isso pro Git, porque o Git também, ele, além dele só aceitar até arquivos até 5 megabytes, ele também não é interessante que ele tenha muitos arquivos que tenham um peso muito grande, porque tu vai baixar aquilo pro teu computador, aquilo vai baixar pros outros, etc. Teu repositório vai ficar muito pesado. Então a ideia é, nada que seja desnecessário a gente mandar pro Git. Então aqui eu quero ignorar esse arquivo, então eu vou colocar o ds, é ds store? Acho que era ds store, né? Vamos ver se era isso mesmo. Ele nem mostra mais o ds store, porque eu falei para ele ignorar. Ele dá o git ignore, que fala, põe um arquivo novo, mas ele já está lendo esse git ignore, ele já está lendo isso aqui de ignorando o ds store. Então vamos adicionar o git ignore nos novos arquivos. Opa, git ignore. E agora, show de bola, tá com meus 2 novos arquivos. E agora eu preciso dar um save nisso aqui, né? Salvar essas coisas que eu fiz a mudança. Tanto que ele fala que não teve um save nenhum, e as mudanças para ser committed, para serem salvos. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu dou um git commit, isso aqui já vai salvar. Só que para cada save que eu dou, eu preciso dar uma descrição dele. Eu preciso dizer o que eu estou salvando. Tá? Então, para dizer isso, eu dou "-m", é uma flag, uma opção, e aí eu dou espaço e abro parênteses para eu escrever qual é a minha descrição. Então, eu vou colocar aqui, eu estou adicionando arquivos iniciais. Ele vai salvar, ele falou aqui, ó, 2 arquivos mudados, 2 inserções, que foram os 2 arquivos, criado isso aqui, criado esse arquivo aqui. Beleza, então ele fez. Se eu voltar aqui pro git status, ele fala, ó, não tem nada para comitar, nada para salvar, tá em dia, beleza? Então ele salvou esses meus arquivos. Na pasta, aqui na pasta que a gente tá, nada muda, mas ele começou a rastrear isso aqui. Então se eu vier aqui num bloco de notas e ver aquele arquivo que a gente escreveu e colocar Olá Mundo 2 e apertar para salvar, podia ter feito isso pelo terminal também, mas fiz por aqui. A gente dá uma olhada, se eu vir aqui no arquivo.txt, agora tá Olá Mundo 2. Legal? Então, daqui, se eu der o git status, olha o que ele vai me mostrar. Ele falou, opa, tu modificou esse arquivo, chefe. Tem um negócio aqui estranho. Não precisa adicionar ele de novo, tá? O Git já tá rastreando ele. Ele até fala, se tu der o git add, ele vai comitar, mas não precisa de novo. Ele modificou, ok. Ó, ele fala, usa git add, que ele vai comitar, mas normalmente a gente só usa o git add para adicionar os arquivos uma vez, depois a gente vai no git commit, que ele fala. E aí se eu der git commit -m, novas mudanças. Opa, coloquei as 2 aspas aqui, uma ali, né? Vamos matar comando e novas mudanças. Ele precisa aqui, eu preciso de fato adicionar esses arquivos a esse meu save, que na verdade eu mudei. Então, na verdade o que a gente mais faz eu vou dar o commit, eu dou esse "-a" aqui, que eu estou dizendo, pega todos os arquivos que eu fiz a mudança, adiciona esse meu save, tá? Porque tudo que eu mudei, porque eu posso selecionar só alguns e salvar só alguns. E aqui ele falou, ó, esses arquivos foram modificados, eles não estão no save, e eu não tenho nada para comitar, não tenho nada para salvar. Então o que eu estou dizendo? Nesse "-a", estou falando, adiciona todos esses meus arquivos que eu mudei nesse meu save, e a mensagem é novas mudanças. Beleza, aqui ele mudou um arquivo, fez uma inserção e uma deleção. No caso ele, como se estivesse trocando o arquivo, né? E, bom, agora tá salvo, se eu voltar no git status, tem nada para comitar, tá tudo bonitinho. Outra coisa que a gente consegue ver aqui no terminal é ver a lista de commits, de saves que a gente fez. Então eu consigo dar um git log, e aqui tem os 2 commits que a gente fez. A gente fez primeiro esse save aqui, novas mudanças, aqui adicionando arquivos iniciais, depois a gente fez essa nova mudança, né? Aqui tem as datas, então aqui, ó, ele está registrando os nossos saves, né? Vou aumentar um pouco aqui, ó. E aí eu posso, se eu quiser, reverter algumas mudanças que eu fiz. Você lembra? Um dos maiores benefícios do Git é eu poder reverter para um save que eu fiz atrás. Eu posso carregar aquele save, eu posso voltar para aquele ponto no tempo que eu estava. Então eu preciso desse número aqui. Isso aqui é o identificador desse commit. A gente chama de hash, é o hash do commit. Então se eu pegar ele aqui, ó, vamos dar uma olhada no arquivo de novo. Ó, o conteúdo do arquivo é Olá Mundo 2, né? Se eu der git
revert e der o nome do arquivo, o nome dessa mudança aqui, ele vai reverter as mudanças que estão nesse save aqui, tá? Quando a gente reverte uma mudança de um commit, ele faz um commit novo. Quando a gente faz um commit novo, faz um save novo e não dá uma mensagem de descrição que ele faz, ele abre uma interface aqui de texto para eu digitar que mensagem que é. Não tem como subir um commit sem mensagem. Então ele abre aqui, aí ele já deu aqui em cima uma sugestão de mensagem, que é revert, nova mudança, revertendo, eu posso revertendo novas mudanças. Aí isso está dizendo aqui, isso reverte o commit e tal, com esse hash que eu falei. Aí ele só dá uma instrução, né? Por favor, entre uma mensagem, etc. Aí eu posso sair desse editor de texto e ele fez a mudança aqui. Agora, se a gente voltar no arquivo, ó, ele foi revertido para a primeira versão que a gente fez, que tá Olá Mundo. Então eu reverti aquelas mudanças e voltei. Então se isso aqui fosse um código que foi adicionado um bug, foi adicionado alguma coisa problemática, a gente podia reverter. E aí eu posso reverter a reversão para voltar para o que eu estava antes. Eu posso ficar brincando em cima disso, né? Então eu posso sempre, eu tenho save points, eu tenho pontos no tempo em que eu salvei meus arquivos que eu posso sempre voltar ou ir para frente. E aí, pessoal, aqui a gente vamos falar agora de um conceito chamado branch, que para dizer em português seria como se fosse galho, ramo, né? É como se a gente pegasse um ponto no tempo, um save, um commit daquele. Ele é chamado de galho porque tu imagina um galho ramificando para os dois lados. Então eu tenho uma pessoa que está trabalhando naquele mesmo arquivo em um galho e outra que está trabalhando em outro galho, ou como linhas do tempo. Então elas estão trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo arquivo, que depois vão se encontrar. Então para a gente ter uma ideia mais gráfica, é como se fosse isso aqui. Então eu tenho aqui um ponto no tempo no verde, que eu decido fazer um branch. Então eu estou pegando desse ponto e falando, ó, deixa a história principal rolando aqui, que eu vou fazer uma coisa paralela. Eu vou começar a editar esse arquivo aqui e ao mesmo tempo tem uma outra pessoa que pegou desse mesmo ponto verde aqui, ele criou um outro branch, um outro galho, que ele veio para cá e começou a modificar o mesmo arquivo aqui em cima. Então aqui, ó, nesse momento eu modifiquei o mesmo arquivo, esse azul aqui também modificou esse arquivo, depois eu peguei essa mudança que eu fiz e voltei para esse arquivo principal, que é o verde aqui. E esse azul, ele veio e voltou para o arquivo principal aqui um pouco depois. Então a gente pegou o mesmo arquivo, separou em 3 basicamente, eu mexi em um, uma outra pessoa mexeu no outro, e depois a gente juntou no principal que estava lá parado. Então é para isso que serve uma branch, uma ramificação. É meio para a gente poder trabalhar só num espaço que só a gente vai mexer, sem atrapalhar as outras pessoas que querem mexer naquele repositório também. Então, a gente sempre tá num ramo, numa branch. Se eu der git branch, a gente vai ver que a gente está na branch master, que essa é por padrão. Tá? A master que na verdade no GitHub já foi até modificado para main, né? Porque master tem uma ideia de ser um negócio meio relembrando a época da escravidão, porque ser mestre, a gente usava o termo mestre escravo, né? Master slave, é um termo ruim. Aí normalmente vocês vão ver muito main, usa mais main hoje em dia, mas o Git por padrão ainda é master. O GitHub já é main. Então vamos lá, para a gente criar uma nova branch, a gente dá git. A gente pode dar git branch, o nome da branch, ou o que mais normalmente a gente faz é dar git checkout -b e o nome da branch, nova feature. Beleza? Então se eu der aqui, ó, git branch, eu já criei ela e mudei para ela, para essa branch, para esse galho, nova feature. E agora eu estou mexendo num arquivo separado, vamos dizer assim, do que é o da master, tá? Eu não estou mexendo naquele arquivo que está nesta branch. Então ele está seguro, ele está lá do jeito que ele era antes e eu posso mexer à vontade aqui nesse novo. Ele já vem copiando tudo que é da master. Quando ele é criado com base na master. Eu posso também criar uma outra branch a partir dessa nova feature, que aí eu posso fazendo várias ramificações, né? Mas ele já vem por padrão. Então ele tem o mesmo arquivo aqui, né? Os mesmos arquivos com o mesmo conteúdo. Esse que é o importante. Aí eu venho aqui no arquivo, vamos modificar ele. Olá Mundo, nova feature. Legal. Opa. Legal. Aí vamos dar uma olhada aqui no git status, ele vai me dizer para essa branch eu tenho esse arquivo que foi modificado. E aqui vamos commitar essa mudança. Tem um espaço, né? Fiz a mudança. Se eu der o git status, beleza, não tem nada para ser mudado. E aqui o arquivo mudou, né? A partir daqui a gente pode
voltar para a branch master, ó, da git checkout master, e aí a gente volta aqui para master, e a gente vê que o arquivo é o Olá Mundo, é o arquivo anterior, tá? Se eu der o git checkout nova feature, agora o arquivo é aquele que a gente mudou. Então eles são como se fossem dois arquivos em lugares diferentes, que eu posso mexer nesse aqui à vontade, e o que está lá na master está salvo. O que está aqui na master está salvo e ninguém mexe. Esse aqui é o que, vamos dizer assim, o arquivo inicial que funciona, enquanto eu estou mexendo no novo ali que pode ou não estar quebrado, tá? E por fim, a gente tem uma coisa aqui que vai... A gente tem o conceito de merge, que é o quê? Quando eu pego essa branch que eu estou fazendo separado e eu junto de volta. Então, este momento aqui, né? Aqui, desse roxo quando eu volto aqui, ou desse azul aqui quando eu estou voltando para a branch principal. Então eu dou git merge, aí o que a gente coloca nova feature. Esse aqui eu posso dizer de onde para onde. Se eu só dizer do lugar, que ou seja, nova feature, só estou falando de onde, lembra, eu estou na branch master, né? Ele vai tentar puxar nova feature para que eu tô, tá? Porque eu posso pegar das branches também e fazer uma outra branch dentro da branch e sair ramificando cada vez mais e juntar elas. Isso vai ficar até um pouco mais gráfico quando a gente usar o GitHub mesmo de fato. Mas eu venho aqui e agora ele juntou os dois arquivos, tá? E agora eu se lembra, eu tô na master, ó, git branch, tô na master. E agora se eu olhar o arquivo, opa, teve as mudanças lá que não estavam aqui antes, porque eu fui e juntei. Aí agora tá tudo dentro da master. E agora essas duas branches elas são iguais. Tá tudo igual agora. Se eu quiser mudar de novo, eu vou para nova feature e faço nova mudança. O próximo, isso aqui normalmente, esse merge aqui, ele é normalmente feito até pelo GitHub, a gente vai ver, mas dá pra fazer tudo por aqui, essa é a ideia, né? E por fim a gente teria, nesse momento, só para um detalhe, nesse momento, como eu peguei o mesmo arquivo e na nova feature eu fiz uma mudança nele num tempo à frente do que tinha na master, ou seja, vamos dizer que aqui na master eu escrevi esse arquivo a meio-dia e na nova feature eu escrevi meio-dia e 5 e nada mais aconteceu e eu voltei, eu tentei juntar a nova feature com a master, ele não deu conflito nenhum. Ele entendeu que, tipo assim, beleza, esse arquivo foi modificado e dá para entender isso, tá ótimo. Agora, vamos dizer que se eu tivesse modificado o nova feature, meio-dia e 5, depois na master eu tivesse feito outra modificação, meio-dia e 7, e depois eu tentasse juntar, ele ia dar o que a gente chama de conflito, tipo, mas na nova feature tu fez uma mudança, e na master tu fez uma outra mudança que eu não sei qual é a certa. E aí ele dá as opções aqui de tu escolher uma ou outra. Tá aqui no terminal, dá uma pesquisada de como funciona melhor. Essa parte é um pouco até mais complicada, no GitHub Desktop a gente consegue ver bem, só que o GitHub Desktop que a gente vai falar, ele não tem no Linux, então seria interessante a gente aprender aqui mesmo. Mas de qualquer forma, isso aqui vai deixar muito grande a aula, então vou dar uma pulada nessa parte, mas isso aqui é uma coisa bem específica quando tem o que a gente chama de conflito, pra vocês saberem que existe isso. A maior parte que a gente vai ficar resolvendo na questão do código é resolver conflitos para saber qual código aqui tá certo, e às vezes tu tem que misturar os dois. Finalmente tu vai ter que abrir o arquivo mesmo e fazer essa verificação. Então, se eu der aqui, vamos lá, vamos moldar para nova feature. Aí vamos entrar no arquivo e colocar aqui 2, tá? Beleza, aí vamos voltar para master. Não, vamos commitar primeiro. Ó, git commit -a -m mudança 2. Beleza. Aí vamos voltar para master. E vamos abrir o mesmo arquivo agora. E nessa mesma linha, vamos colocar 3, no mesmo lugar que a gente colocou o 2. Vamos dar git commit. Commitar. Ótimo. Agora, se eu der o git merge nova feature, ele avisou aqui, ó. Tentou fazer a junção de todos os arquivos, o merge que a gente chama, né? Tentou fazer o merge. Deu conflito. O merge automático falhou. Por favor, conserte os conflitos e comita o resultado. Então ele tentou fazer a junção, ele deu, não sei, lá na nova feature tu mudou de um jeito. Aqui no master tu mudou de outro. E no mesmo lugar tu tentou fazer essa mudança. Então eu não sei o que usar.
Se a gente for lá no arquivo, ó, ele modificou algumas coisas no arquivo. Vamos abrir ele por aqui. Vim em arquivo. Ó, ele colocou isso aqui, ó. Head, esses traços, aí esse band igual aqui, depois esse traço nova feature. O que ele tá falando? Esse traço aqui quer dizer, head quer dizer o jeito que esse arquivo tá na branch que tu tava, que era a master, né? Então, na master ele tá assim. Aí ele faz uma separação e fala, e aqui ele tá dizendo que na nova feature tá assim. Então, qual dos dois tu quer usar? Então ele tá só fazendo uma marcação. Essa primeira mudança aqui é como está na master, que seria o head, quer dizer que é onde você está, para onde você está querendo trazer aquele código. E essa nova feature é de onde veio. Então ele está dizendo, ó, de onde veio está assim, onde tu está agora está assim. Qual que tu quer usar? Aí tu vem aqui, apaga. Nesse caso, normalmente eu apagaria um e ficaria com o outro. Isso é o que mais a gente vê. Mas se eu quiser, eu posso apagar e tem um caso que eu vou fazer uma mistura dos dois. Vou fazer a mistura dos dois aqui. E aí eu tenho que ir no próprio arquivo para consertar. Consertei, dou commit a "-m", conserto para merge. Beleza, e agora eu modifiquei o arquivo, ele tá bonitinho com as duas mudanças. Lembrando que eu modifiquei o arquivo, eu fiz eu juntei esses galhos, eu juntei ele na master. Se eu for na nova feature de novo, ele vai estar o arquivo antigo. E aí eu posso pegar o que está na master e juntar na nova feature para eles ficarem a mesma coisa. Então, esses galhos, eles podem sair e voltar, só que esse verde também, ele podia subir pro azul aqui, para eles alinharem os arquivos que eles ficarem iguais, né? Vamos dizer que aqui logo depois do azul eu queira pegar esse código do roxo. Então, depois dessa bola verde aqui, eu poderia subir pro azul de novo, aí eu ia pegar as mudanças do roxo, pegar as mudanças do verde, subir aqui pro azul, fazia o que eu queria e depois voltava pro verde. Então dá para fazer isso também. Eu posso vir pro git checkout. Ah não, já estou no nova feature, né? Eu posso dar git merge master. E agora, dentro da nova feature, ele está com as mudanças que a gente fez lá na master. Então agora está todo mundo alinhado. Beleza? Eu acho que assim, isso aqui é o geral que a gente pode pegar do Git para a gente usar ele aqui. Agora a gente vai potencializar o Git usando o GitHub para levar isso para a nuvem e a gente poder guardar nossos códigos num lugar mais seguro, em vez de deixar dentro do nosso computador, beleza? Mas como isso aqui já ficou bem longo, se tu curtiu, deixa o like e se inscreve principalmente para pegar a próxima aula, que é de GitHub, que é o que a gente vai mais também usar no dia a dia, beleza? Valeu, brigadão e valeu!